nós temos uma sociedade que ela é muito cobrada, o tempo é muito escasso para fazer as coisas, a pandemia, que foi uma outra guerra, né? Nós estamos vivendo uma guerra militar, reaprender. E eu até dizia, será que a pandemia vai trazer um legado positivo? Para alguns sim, para outros nem tanto, mas ensinamentos para todos. Bom dia, Fernando. Bom dia, quero agradecer mais uma vez a participação, agradecer a participação de todos. Hoje, a ansiedade, com toda a pandemia, a depressão, a ansiedade faz parte também do ambiente escolar, porque são muitos alunos surgindo, né, com esse problema, que às vezes não tem nem diagnóstico, mas é aparente. Então, é algo muito importante para ser falado. A educação e a saúde devem, sim, trabalhar juntas, né? E, às vezes, o professor ele não é um especialista em saúde. E nós queremos, né, saber como, né, como aliar, quais são os projetos sim. que nós temos na nossa cidade, né? No Estado, ele já está abrindo um projeto, que é o Conviva, né? O Conviva, ele traz o psicólogo, só que são trabalhos em grupos. Na escola que eu trabalho, por exemplo, já tem muitos agendamentos, né, para os alunos participarem dessa conversa com o psicólogo. Né? Que é muito importante. Então, a escola nunca esteve tão envolvida com essa necessidade de ter a saúde dentro da escola. Cristina, é importante nessa abertura do programa aqui, nessa conexão, inclusão conosco aqui hoje, junto, saber do Denis, que está na Secretaria de Saúde, o mundo começa a se movimentar de novo. Eu ontem ouvi alguns países dizendo, logo, se essa tendência se confirmar, vamos ter que fechar escolas, vamos ter que dar um movimento diferente. Claro que a gente está um pouquinho mais distante, mas a gente vai ter agora, no mês de abril, de novo, uma ideia que eu respeito muito o pessoal do mundo do carnaval, do samba, mas eu acho que a gente está enfrentando. Claro que você pode falar para mim assim, poxa, Eduardo, mas os estádios de futebol também considero errado. Inclusive, mas estádio de futebol é aberto. Nem todos. Hoje as grandes arenas praticamente têm uma cobertura que transforma mais fechado. O estádio do Atlético Paranaense, Denis, é completamente fechado. Vocês da Secretaria de Saúde temem com relação a isso, até conversando com a própria educação, com esse crescimento. A China, há 3 dias, eram mais de 30 milhões. E a gente sabe que a China, normalmente, até eu vou usar a figura aqui do Dr. Sakabe, diretor da cardiologia da Santa Casa, dizendo, e ele tem razão, a China, quando é 30, você pode ter certeza que é o dobro ou mais. Ela sempre esconde informação. Esse número aumentando na Europa, infelizmente, foi dessa forma que chegou lá em 2020 a Covid. Pode ser uma preocupação para a saúde e aí também se espalhar para a educação da cidade? Sem dúvida, uma preocupação. Tudo começou lá, né? Começa na Ásia, depois vai para a Europa, depois chega aqui no nosso país. Santos sempre esteve preparado, então a gente sempre fica muito em alerta. Hoje a gente está vivendo realmente um momento de decréscimo, né? Nossos índices de internação hospitalar são muito baixos e a vacinação no Brasil, principalmente em Santos, está muito alta, né? A gente está chegando aqui em Santos aí 1 milhão de vacinas aplicadas. 998 mil, isto é, hoje, amanhã já vira 1 milhão. Chegando a 98% na primeira dose já na aplicação e 92% na segunda dose. Isso dá aquela também tranquilidade e a pessoa fica um pouco mais relaxada. Sim. Há uma tendência de abertura de comércio, agora o governador do estado de São Paulo liberou as máscaras, mas a gente tem que ter toda a preocupação, né? Se me permite, havia um anúncio do governador João Dória que do dia 23 agora talvez fosse liberado em locais fechados. Acredito que isso não vai mais acontecer mediante esse fato, né? Sim, a gente aguarda sim, os protocolos, as normas técnicas do Estado, no Ministério da Saúde, mas a gente está sempre muito atento. E a cidade de Santos sempre preparada para tudo, né? Tanto que nenhum santista aqui ficou sem um atendimento hospitalar, né? Então, sempre em alerta. Lógico que as outras doenças, como a saúde mental, os procedimentos ambulatoriais estão aí. Ninguém deseja nenhum tipo de fechamento de escola, enfim, a vida ela tem que continuar, mas sempre a saúde muito alerta. Eu vou aproveitar a experiência tanto da Cristina como me permita lhe chamar de Dirce, né? Em relação, eu entendo, Cristina, que a área da educação foi uma área que aprendeu demais com a pandemia, sofreu demais, porque ninguém estava preparado, ninguém tinha um manual, vem aí a pandemia, vocês vão tratar dos alunos assim, não existia. Então, a área da educação, ela se desdobrou,
fez de todas as formas com que os alunos, mesmo à distância, foram atendidos. Nessa volta, se conseguiu. E hoje, quando a gente fala em inclusão, a gente tem que falar de todos os segmentos da educação, e mesmo esse aluno que precisa de uma educação inclusiva, esse sofre ainda mais, porque, infelizmente, a gente já vive num país que tem discriminação. Gostaria que você falasse. Então, a escola sempre abarcou todas essas funções em ajuda às famílias, né? Então, na pandemia, a primeira preocupação da escola, dos educadores, era isso, como se reinventar para acolher a todos, e aquela situação, a parte social, a parte econômica social das famílias ficou mais latente. Sim. Porque na escola, por mais dificuldades que a escola tenha com relação às verbas, enfim, que são irrisórias perto de todo o processo de ensino-aprendizagem e acompanhamento das tecnologias, enfim, mas estavam ali na escola. Outra coisa, nós, enquanto escola, mesmo sendo período parcial, temos a preocupação do que a criança está quanto a nível de alimentação, enfim, todo um cardápio, e ali a preocupação maior da escola. Outra coisa, os professores, junto com as equipes, como eu falei, reinventaram e foram buscar, e foram comprar recursos para atender as crianças. A gente vê vários relatos no Brasil de irem professores às casas dos alunos, esse resgate que a gente tem sempre, né? Independente de pandemia, que a gente chama de busca ativa dos alunos, estar em contato e trazê-los para a escola. A gente brincou que foi a caça aos alunos, porque alguns sumiram, Sim, né? sim. Então, toda essa preocupação, as escolas buscando isso, buscando recursos, buscando como fazer, apesar de ter um distanciamento, um isolamento a priori, como fazer para chegar nesse aluno, para o aluno não ficar à mercê. Sim. Ele já está tão à mercê de várias situações sociais, a escola vem buscar isso. E mais papéis a escola foi buscar para atender esse aluno, né? Fala um pouquinho. Assim, acho que nós tivemos que reinventar realmente e incentivar, acho que principalmente os alunos, a procurarem. Nós estamos fazendo assim, várias escolas fizeram por plataforma, a nossa escola nós fizemos pelo WhatsApp, devido à condição financeira de cada aluno. Nós tivemos também que nos preocupar com isso. Quem tinha celular, quem não tinha celular, quem tinha a possibilidade de ter internet, não tinha, quem tinha computador, quem não tinha. Então, nós tivemos que nos unir, os professores, e, assim, através de ligações, nós fazíamos o que você tem, o que você não tem, e aí até nós chegamos à conclusão, vamos pelo WhatsApp. O WhatsApp, graças a Deus, nesse exato momento, virou uma ferramenta. Ele abriu espaço para entrarem 8 pessoas ao mesmo tempo. Bom. Então, nós fazemos até em etapas, mas tudo bem. Então, os alunos realmente, eles apareciam. Como nós fizemos pelo WhatsApp, eles apareciam. Quem não aparecia, o meu celular ficou assim com 24 horas com pais e alunos. Eu ligava, cadê o aluno? Não, o que aconteceu e tal? Então, nós tivemos uma conexão maior ainda com a família. A família realmente nos ajudou muito. E com essa proximidade com os alunos, o retorno e assim, a nossa preocupação, como a mesma Cristina falou, a evasão, né? Começar a evasão. Sim. Nós não tivemos, graças a Deus. Que bom. Nós não tivemos. E mesmo o retorno para as aulas presenciais, nós falamos assim, agora vai ser porque eles estão em casa. Em casa, eu dou uma saída, volto. Oi, professor, eu estou aqui, deitado, né? Estou assistindo a aula, numa boa. Só que não, né? Nós fazíamos que eles tinham que ter um lugar para conversar. Exato. Uma disciplina, caderno, né? Mostra o caderno. Nós fazemos isso. Mostra o caderno. Cadê a lição? Nós estamos fazendo hoje. Mostra, eles mostravam. Então, tinha realmente, assim, um entrosamento entre o aluno e o professor, né? Ao mesmo tempo, nós estávamos na escola, ou mesmo em casa, nós estávamos assim, um conversando com o outro, um professor, uma mãe, todo mundo conversando. Então, eu acho que não se perdeu tanto, né? E realmente o retorno estava sendo necessário, que os alunos estavam assim pedindo, né? Quero voltar,
Cadê os professores? Cadê a nossa amizade? Cadê as nossas brincadeiras? Tem todo um quê também, primeiro, os alunos mais carentes, Sim. as apostilas que os pais retiravam, tudo, ou o único acesso para a família inteira, enfim. A situação de, como ela falou, de buscar o aluno e dar o aparato para ele. E o que a gente fala também de perda? Principalmente as séries iniciais, educação infantil, ensino fundamental 1, séries iniciais, tem todo um quê que a família, claro, ela foi buscar, mas, por exemplo, alfabetizar uma criança, né? Não, por mais que a família tente, às vezes não consegue, por N situações. Sim. Então, essa defasagem maior nos anos iniciais, esse resgate que agora a escola também está correndo contra o tempo para... Porque a criança é a que menos pode ser prejudicada. Né? Agora, é curioso e também... Diga lá, Virginia. Bom dia. Bom dia para você também, Virginia. Bom dia. Rosane Barbosa, bom dia. Mirtes Moraes, bom dia a todos. Vitor Gabriel, bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Agradecer, né, esses nossos ouvintes e espectadores também, né? A irmã do ex-prefeito que participa aqui com a gente também. Obrigado, né? Obrigado pela atenção, pelo carinho da audiência também. Vitor Gabriel. E Vitor Gabriel, nosso querido Vitor Gabriel, também nos dando o carinho da escuta e da audiência aqui, ó, dá um tchauzinho para ele. A Dirce colocou bem, a Cristina também, a Fernanda vai complementar. Agora, além do fato, o Denis, da Covid, que é uma preocupação, mas aqueles que militam na área da educação estão bem preparados junto com quem também está na área da saúde. Mas, por exemplo, aí você fala, poxa, Eduardo, de novo a história da Covid, eu gostaria de estar falando aqui que o Brasil está maravilhoso, a gasolina vai ser R$3 o litro, todo mundo vai ganhar um bônus férias no final do ano para ir em qualquer lugar do planeta, e eu não posso falar isso, senão eu seria um mentiroso. Mas não fora isso, ô Denis, ainda tem o risco, né, de alguns problemas que muita gente desconhece, que são até doenças que se destacam e as pessoas acabaram esquecendo, que são dengue, chikungunya, que são as arboviroses, né? E você fala dengue, zika, chikungunya, muita chuva agora, Denis, existe muita chuva, que as pessoas tenham parcimônia, envolvimento e procurem evitar de ter, porque senão as nossas crianças que de repente consigam voltar à aula normal já com o combate do Covid, vão ter o problema da dengue. Um problema já que de anos, né? E aqui, as doenças elas estão por aí. Exatamente. Né? E a gente teve um grande problema no ano passado, até por causa do fechamento, lockdown, do distanciamento. A gente não conseguiu entrar nas casas das pessoas porque ainda tem aquela... o municipal, os nossos agentes de epidemias, eles têm que ir nas casas para fazer toda a educação, Sim. ver os focos, e a gente não teve essa oportunidade, né? Então, é aquilo que está acontecendo com o Covid. Hoje está baixo, porém está vindo verão, esse binômio de calor junto com água receita própria para o mosquito proliferar e onde acontece todas essas doenças. Então, a gente está baixo ainda, a gente não pode ficar desguarnecido, né? Então a gente está fazendo mutirões, tudo para realmente não perder o controle da dengue. Foi o que aconteceu no ano passado, né? No meio de uma pandemia, a gente teve quase não chegou a ser uma epidemia de dengue, mas imagina o que está acontecendo. Foi um número muito grande. Foi gigantesco, né? Nós chegamos aí de dengue 4.458 em 2021, né? De dengue e de chikungunya, né? Uma doença nova aí, não tão conhecida como a dengue. Né? Mais assim. Exatamente. A gente consegue. Maior. Exatamente, a gente consegue detectar com armadilhas onde estão os bairros, né? Então a gente faz esses mutirões por causa da preocupação do calor e chuva, foi o que o Eduardo falou no começo. Esse verão aí, a possibilidade, receita própria para o mosquito aí. Complementando o colega, com relação à educação, a gente tem uma parceria de um programa que vem federal, Saúde na Escola, onde saúde e educação estão juntos, então é tratado, inclusive em aulas. Nós temos também o jovem doutor, que também, através do aluno, monitor, tal, ele vai conscientizar as escolas e os colegas, Sim. Então de colega para colega, bem bacana. Então, tudo isso a gente faz de parceria, onde o Saúde na Escola também é rede pública e privada, né? Então, também todos os casos, o acompanhamento é feito por esse programa, então a escola tem todo um fluxo, a escola, por exemplo, casos até que apareceram de Covid ou de dengue, enfim, é notificado e assim é todo feito um protocolo e ajuda a escola. Então tem toda essa parceria. Por isso que eu falo que educação e saúde tem que caminhar.
Pois não. E lembrando que esse tipo de doença, ela não depende do governo, né? A gente depende muito da comunidade. Exato, Sim. exato. Todos os locais dependem da população. Conscientização diária e O trabalho de educação é essencial. E nas crianças começam, né? Então, minha filha mesmo fala, né? Tinha um pratinho com vaso ali, eu não tinha visto. Minha filha de 10 anos, ela foi lá e falou, papai, aqui não pode porque tem água parada. É isso aí. Então, a conscientização da população tem que participar, porque o poder público não consegue fazer tudo sozinho. E é uma coisa muito fácil da gente detectar no seguinte sentido, que é a questão da água. Parou água em algum local, é muito cuidado e atenção. Houve um trabalho, inclusive, muito forte da própria prefeitura, da fiscalização em relação a isso, mas muita gente na cidade tem umas casas, que você sabe, com piscinas, casas abandonadas, estavam abandonadas, e a prefeitura teve que até utilizar a solicitação judicial para poder entrar nesse imóvel, porque casas fechadas sem ninguém residindo não tem cuidado, infelizmente. Mas que as pessoas mesmo nas calhas de casa, os vasinhos de planta, é muito comum a calha, a pessoa, se é uma pessoa idosa, ela não tem como fazê-lo, mas procure alguém, ou então comunique à prefeitura, olha, eu tenho uma suspeita aqui, a própria prefeitura vai enviar uma equipe lá, tem sido comum a gente observar as meninas, né, na fiscalização batendo, educadamente pergunta, posso olhar, errá-lo, e compre o uso do sal grosso, se não for sal grosso, mesmo cloro, se você abrir lá o ralo e colocar um cloro, não vai colocar chovendo, mas num dia que para a chuva, vai amenizar isso tudo. Agora, Cristina, faça às vezes aqui, por gentileza, perguntando para Dirce em relação a toda a história do trabalho de educação que passa aí de geração para geração, desse trabalho tão bem feito que ela e a família têm feito, né? Não fizeram, têm feito, e quantos anos de história já na nossa região? Então, o Conexão Inclusão fica muito grato com a sua presença, e assim, por que nós a convidamos? Porque Isso. a gente sabe toda uma história dessa escola, uma escola que, como você falou, há 70 anos acolhe a todos, e eu tive esse relato, meu filho estudou lá, do 6º ao 9º ano, só não continuou porque, infelizmente, não tem ensino médio, mas depois serei muito bem acolhido na próxima. Dá ideia. Vamos trabalhar, dá ideia, a ideia é boa, quem sabe? Quem sabe? Olha, ajudando, vamos tentar ajudar. Houve, claro, um grande crescimento, Sim. porque quando eu estudei lá... A Dirce balançou os olhos assim, eu percebi que ela assim, é difícil, mas se ajudarem, porque não, ela tem cara de que desafio ela não tem medo não, viu, Cristina? E os professores também abraçam, que eu sempre conheço aqui. Então, mas eu estudei há pouco tempo lá, então antes só tinha de primeira a quarta série, né? Era a primeira a quarta série, de educação infantil. Eu, com o 6º ao 9º ano, e gostaria que falasse um pouco qual foi a nossa ideia também, além de, claro, gratidão à escola em todos os momentos, trazer também escolas inclusivas, para a gente mostrar aqui em Santos nós temos sim, claro, com todas as dificuldades que toda a educação e toda a situação social tem com relação à inclusão, então a escola também fica nesse embrulho, né? E por quê? Contar um pouquinho também, se você lembra da dona Dirce, né, minha diretora querida, foi minha professora na 4ª série, das dificuldades, por que implantar uma escola ideal, se foi muito difícil enquanto mulher, apesar que ainda tem aquele jargão, mulher pode ser professora, né? Mas, assim, muitas vezes, há um tempo atrás, a mulher nem podia estudar, muito menos ser profissional. Se mulher pode ser professora, é ofensivo, né? Mulher deve, mulher tem condição. Não, mas realmente era feminina, e aí até era autorizado. Era o homem trabalhando e a mulher esquentando a barriga no fogão e esfriando disso no tanque, era isso? Essa leviandade que tinham com a mulher? Contar um pouquinho disso, as dificuldades que vocês, enquanto família, né? Porque ali é uma escola tradicional de família. Se a dona Dirce, se você lembra dela comentar, por exemplo, conversando com a minha mãe, ela contou que a época, quando ela passou, né, antes tinha exame de admissão, eram outros cursos, né, técnicos e tal. Quando ela passou em contabilidade, meu avô ficou assim, que ela não poderia fazer. E depois, realmente, ela parou, e com incentivo, depois, namorando meu pai, que a minha mãe namorou meu pai desde os 12 anos, né, então, namorando meu pai foi que ela... E agora, pós-graduada, enfim, profissional. Mas essa dificuldade, a gente gostaria... Essa situação mulher, escola, essa parte, como você já falou, um pouco da inclusão na escola, né? Palavra Não, realmente, assim, minha mãe começou em 1954, né?
Essa escola já existia, era da Rosa Pasquarelli, ela era de 52, ela era na Princesa Isabel, era simplesmente uma sala, né? Essa sala tinha apenas uns 13 alunos. E a minha mãe, em 54, comprou essa escola, né? Comprou essa escola, abraçou os alunos e abraçou também quem estava junto com a Rosa Pasquarelli. Então, de 54 para cá, a minha mãe é que ele ficou com a escola, né? Minha mãe já é falecida há uns 13 anos e nós continuamos. Praticamente assim, nós nascemos dentro da escola, né? Só que em local diferente. Hoje, onde está a escola, realmente nós morávamos na frente da escola, a escola era atrás. Hoje a escola é total, né? Nós não moramos mais lá, então a escola ficou simplesmente só para a escola, a casa ficou só para a escola. Foi muito difícil, era uma coisa assim, nós morávamos na Conselheiro Nébias, ao lado da Xavier Pinheiro, distante. Minha mãe tinha que pegar bonde, ela estava grávida, tinha de bonde, muitas vezes ela não tinha assim condições financeiras, ela vinha a pé, ela lá da Conselheiro Nébias, que nós morávamos, né, até a Princesa Isabel, era um pouquinho de chão, mas ela vinha, né? Então, junto com as minhas tias, começaram a erguer a escola. Ela saiu da Princesa Isabel, ela foi para José de Alencar, da José de Alencar ela foi para Marquês de São Vicente, até nós chegarmos hoje ali na Visconde de Farias. Então, foi uma luta muito grande com família. Meu pai sempre apoiou, né? Ele não era da educação, meu pai trabalhava no Moinho Santista, ele era técnico de laboratório, então não tinha nada a ver. Mas ele apoiava, né? Apoiava e, assim, as condições financeiras nossas eram poucas. Então, era assim, juntar um pouco dele e o que ela poderia ter de ganho na escola, né, foi de propriedade da minha mãe. Então, para comprar, muito sacrifício. Não foi uma coisa assim, olha, caiu do céu. Não. Meus avós, minha avó já era falecida, meu avô era construtor, não tinha nada a ver. Ele realmente nem se empenhou tanto, porque ele tinha realmente esclerose na ocasião. Então, ele era acamado, não tinha condições nenhuma, nem de verificar e nem de ver o que estava acontecendo. Então, foi realmente minhas tias e minha mãe que levantou a escola. Mas, na ocasião, minha mãe tinha magistério e tal, como mesmo nós estávamos comentando, não existia, assim, a inclusão, ela era feita de maneira assim. Hoje nós podemos dizer que era uma inclusão. Antigamente não existia nada disso, porque aluno que não fazia lição, ele era preguiçoso, né? Ele não tinha condições, sei lá, a mãe vinha, brigava e tal, e olha, nós vamos deixar. Hoje já existe algumas nomenclaturas, como déficit de atenção, né? TDAH, ele é hiperativo, é bagunceiro e tal. Aí algumas mães falavam assim, olha, ele não quer saber nada de estudo, ele é burro, né? Hoje não é essa questão, né? Sim. Então, nunca minha mãe via, até ela passava para a gente, que não era isso. Cada um tem um potencial, mas não eram descobertos, ou não eram assim, vistos aos olhos dos outros. Então, ela tinha uma visão diferente, né? Tanto que ela tinha 2 irmãos, ela tinha 2 alunos que eram irmãos, e esses irmãos, eles não escutavam. Eles chegaram na escola, tal, minha mãe percebeu que eles não escutavam, mas a mãe e o pai deles não tinham visto, não tinham nem percebido. E minha mãe falou, nós vamos levá-lo até o médico. E ela levou no médico e eles tiveram que colocar aparelho. Um deles, hoje, é muito bem sucedido, usa aparelho até hoje, o outro não se adaptou. E a mãe, de vez em quando, ali na escola, né? A feira hoje é de quinta-feira. Então, a mãe às vezes passa ali e fala assim, olha, eu devo muito à sua mãe.
Essa escola foi que mostrou que meus filhos tinham problema de audição e eu nunca tinha percebido. Então, era uma coisa assim, ela não via nada de existe a inclusão, ela não via nada disso. Na ocasião, eu acho que não tinha esse tipo de coisa assim de ser crianças especiais. Todo mundo tem uma dificuldade. É só questão de nós olharmos de um prisma diferente, né? Então, hoje, como eu mesmo comentei, existe inclusão dentro da escola? Sim. Eu sou mãe de um filho autista. Meu filho tem 24 anos. E ele hoje não está no meu convívio. Mas eu acho assim, é importante, não é porque era o meu filho. Assim como a minha mãe sempre viu que as pessoas têm potenciais, mas elas não são percebidas pelos outros, então, às vezes, as mães chegam lá e falam assim, olha, eu gostaria de ver a escola, tal, mas eu tenho uma coisa para falar. Sim, o meu filho tem isso. E eu falo, e? Não, é porque todas as escolas que eu vou sempre me barram. Falei, você tem algum tipo de alguma aceitação ou não? Ou tem um número limitado de pessoas para entrar dentro da sua sala de aula? Eu nunca tive. Eu nunca procurei ver se existe alguma lei que, olha, eu preciso ter 3 alunos só com autismo, 3 alunos só de síndrome de Down. Nunca fui ver isso. Então, depende muito dos pais, assim, chegarem e falarem, não, eu vou continuar, né? Eu realmente, o ano passado, eu tive 3 autistas, acabaram no 9º ano, né? Com a pandemia, realmente, eles ficaram em casa e eles, no final do ano, falaram assim, que pena que nós somos tão acolhidos e, de repente, nós estamos indo para o ensino médio e não tem escola para isso. O curioso, Dirce, Cristina, Fernanda, Denis, até em cima disso, depois eu gostaria até a gentileza, né, que você pudesse até aprofundar. Sim. Qual é o parâmetro que a sua escola passa. Eu percebi que você não se importava com o número do atendimento, o que priorizava era o atendimento. Agora, Denis, a gente teve dados no Brasil inteiro, e Santos não foge à regra, de muitos alunos. A Cristina falou até da questão do abandono da escola, e ela tem razão. Na época, se eu não me engano, a secretária esteve aqui, a Cristina Barleto. É aniversário dela, por sinal. Então, parabéns a ela, sucesso. Parabéns. Isso, saúde em primeiro lugar, né? Ela dizia, estamos aí numa margem de 10%, e a gente está aquela história atrás, né? Mas eu percebi muitos profissionais, assim, em conversas, não no microfone, até a gente entende, tem gente que tem que falar no microfone, não, às vezes você não pode falar, não deve falar, para não criar mais tumulto ou ser prejudicado. Mas a questão emocional, a questão da saúde mental, ela fez uma fusão com a educação. A gente tem registro no Brasil inteiro de muitos jovens que deixaram de estudar, que deixaram de evoluir na sua vida e para poder fazer. Por quê? Porque alguns donos de escola disseram, mas está com esse problema, não dá para ficar na minha escola. Diferente disso, está dizendo, eu preciso abraçar o problema. E como é que tem sido também para a saúde olhar para o lado da educação, que é tão fundamental para nós, né? Quando a gente fala o uso da palavra inclusão, é justamente isso, para que não se deixe ninguém de fora. A saúde mental, ela já vinha uma doença até mesmo antes da pandemia, né? A gente vinha conversando aqui antes do início do programa, e ela já vinha nessa crescente. Com a pandemia, realmente, realçou quem já estava com os problemas de depressão, de ansiedade, e está aparecendo casos novos, né? O reservado, a pessoa sendo convívio da sociedade, então, está trazendo muitos problemas com a saúde. A gente vê muito essa crescente, e o importante, tanto é que a gente já está no plano de governo, já está nessa ideia de a gente fazer um aterciamento dentro das policlínicas para fazer a captação do pessoal do CAPS, que são as doenças mais graves, mas trazer para a policlínica aqui. A policlínica é a nossa atenção básica aqui de Santos, né, o nome próprio que a gente tem aqui em Santos, para trazer as pessoas, para a gente abraçar as pessoas. E aquilo que a Dirce falou na educação, né? Você tem que abraçar a causa, você tem que abraçar, no nosso caso, o paciente, ela, no caso da educação, o aluno, e trazer, não é você fazer um atendimento frio, medicamento aqui, não, você tem que entender o que é que está acontecendo e olhar, vou usar a mesma palavra da Dirce, outro prisma, né? Olhar de fora o que é que está acontecendo. Então, realmente, a gente está preocupado, a gente está com isso, o secretário Adriano Cata Preta, juntamente com o Rogério Santos, vem nos cobrando todo um desenvolvimento para a saúde mental,
realmente porque a gente vê que está em ascendência e não tem possibilidade de redução, né? Complementando Pois não. a ele, com relação a isso, né? Então, realmente, se via a pessoa, é isso que a gente tem que ver, a pessoa e não a deficiência, enfim, Sim. não o transtorno. Tá. Com relação à saúde, nós, educação, cada vez mais precisamos e buscamos essa parceria e que tem sido feita. Claro, como eu falei, com todas as dificuldades que temos nas várias áreas. Mas, por exemplo, quando a gente fala dos nossos alunos que têm alguma deficiência, alguma comorbidade, nós precisamos muito da saúde. Por quê? Educação, como eu falei, muitas tem, né? Parece um polvo, tem vários braços. Coisas que nos fogem até pela expertise. Então, por exemplo, um professor não pode levantar uma hipótese diagnóstica, mas nunca falar aos pais. E sim, essa parceria com a saúde para ir buscar essa hipótese diagnóstica para chegar num laudo e para depois voltar e ajudar a escola. Né? Então, nós, enquanto educação, tivemos muitas conversas e cada vez mais estreitamos, principalmente com a saúde mental, porque nossos alunos estão nessa demanda. E para nós ajudarmos, enquanto pedagogos que somos, nós temos que ter esse aparato de várias situações. Por exemplo, a educação sempre foi para todos, mas a gente, a cada dia, reforça, sim, que tem que ser para todos. Sim. Claro, não fazendo uma exposição da criança, nada disso. Exato. A gente vai buscar e vai adequar do jeito que a criança consegue caminhar. Mas, por exemplo, eu sou professora de educação especial, fui, né? Estou aposentada, mas fiquei 32 anos. Por mais que eu tenha alunos, né? Por exemplo, um aluno meu, problema sério na coluna, e ele precisa se movimentar, não pode ficar 4, 5 horas sentado na mesma cadeira lá da escola. Eu não tenho essa expertise, então eu preciso desse apoio para me orientarem, para orientar a família. Então é isso que a gente sempre está buscando e tem conseguido a cada dia. Estive na SEDUC 32 anos e cada vez a gente tinha isso, fora todo esse acompanhamento pelo programa Saúde na Escola, dos encaminhamentos, né? Porque nós também estamos aprendendo esse fluxo de encaminhamentos. E os pais precisam também. Então, por exemplo, eu tenho, enquanto professora, uma suspeita que o meu aluno está atendendo para um quadro de transtorno espectro autista, o que eu vou fazer? Então, já temos essa parceria. Então, eu vou encaminhar os pais, claro, com todo cuidado. Eu nunca vou falar, olha, seu filho, estou suspeitando nada disso. Eu vou encaminhar com todo cuidado. As UBSs, que é a porta de entrada, né, as policlínicas, ela já tem esse pessoal preparado, então já vão encaminhar para outros, porque para a família é muito mais fácil digerir, não que seja totalmente fácil, mas digerir, de um médico falando alguma situação